encerrar com os compromissos que foram feitos no teu nome, pois choramos em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Deus é bom. Nunca se esqueça, Deus é bom. Eu queria que você abrisse lá em Filipenses capítulo 1, a partir do versículo 27. Nós vamos ver algo aqui muito interessante. Características que fazem diferença num cristão. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Todo mundo achou? Filipenses capítulo 1, versículo 27 diz assim: somente deveis portar-vos dignamente, conforme o evangelho de Cristo, para que, quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós que estáis no mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do evangelho. E em nada vos espanteis dos que resistem, o que para eles, na verdade, é indícios de perdição, mas para vós, de salvação, e isso de Deus. Porque a vós vos foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele. Tenho o mesmo combate que já em mim tendes visto, e agora ouves estar em vós. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afeto e compaixões, completai o meu gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa, nada façais por contenda ou por vangloria, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome, que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estais nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Pai. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora, na minha ausência, assim também operai a vossa salvação, como temor e tremor. Porque Deus é o que opera em nós, em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas, sem murmuração, nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo, retendo a palavra de vida, para que, no dia de Cristo, possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. Pai, esta é a tua palavra. Ministra aos nossos corações, dai vida a esta palavra, para que a nossa vida seja nesta noite renovada pela tua presença. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, há uma coisa que eu e você precisamos entender. A salvação, ela nos foi dada pela graça. Mas a graça é loucura. Aos olhos humanos, a graça é loucura. Se nós pararmos para
entender o que é a graça. Primeiro, a graça significa favor imerecido. E algo que nós não entendemos muitas das vezes é que as pessoas querem fazer coisas boas, mas não porque as coisas são boas, mas porque elas entendem que ao fazer coisas boas, elas estariam alcançando graça, alcançando salvação. Quando que, na verdade, a salvação não vem pelas obras, mas as obras vêm por causa da salvação. Você entendeu isso? A salvação não vem pelas obras, mas as obras vêm por causa da salvação. Quando eu tento entender o que isso significa, é complexo. Porque quando nós olhamos para as pessoas que estão fazendo obras para ter a salvação, eles entendem que eles podem alcançar um propósito diante de Deus pela sua força. E se assim o fosse, a graça não seria necessária, porque é pelos meus méritos. Estão entendendo até aí? Mas quando eu só alcanço a salvação pela graça, por um favor imerecido, então eu tenho a salvação, porque me foi dado. E porque eu tenho a salvação, eu vou fazer as obras. Porque a partir daí, Cristo habita em mim. E a presença de Cristo na minha vida me identifica. Aqui nós estamos vendo o DNA de Cristo. E nós somos aqui, através, Paulo está nos exortando, nos convidando a buscar este DNA, a buscar esta vida. Porque ele começa anteriormente, somente deveis portar-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo, para que vá vos ver, se eu for até vocês, quer estejais ausente, ou seja, se eu também não for, ouça acerca de vós que estáis no mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo, pela fé do Evangelho. Ou seja, Paulo está dizendo, olha, ele está falando para um povo o seguinte, eu quero ver vocês no nível de intimidade com Deus, em que vocês já refletem a salvação, em que Cristo já é tão real na vida de vocês, que eu não mais vos identifico como indivíduos, mas eu vos identifico como cristãos, porque Cristo já habita em vós, e vocês têm testemunhado a vida de Cristo, porque vocês têm vivido o mesmo Evangelho, têm caminhado junto, têm superado as adversidades por um propósito. É isso que Paulo está falando. Já há em vós testemunho quanto ao reino. E ele vai dizer mais, e em nada vos espanteis dos que existem, o que para eles, na verdade, é indício de perdição, mas para vós, salvação. E é isso de Deus. Ou seja, meu irmão, se começar a ter tiroteio, se começar a jogar bomba no país, isso não muda nada para a gente. As pessoas estão morrendo. Isso não pode mudar a nossa postura diante de Deus. Isso não pode enfraquecer a nossa fé. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião. E nós não vamos nos abalar com o que o mundo está vivendo. Até porque nós já fomos avisados quanto a isso. A palavra já nos alertou que no final dos tempos isso iria acontecer. Quando a gente escuta e estamos vendo tantas situações, entre elas essa promiscuidade de falta de tratamento, pessoas morrendo à míngua, pessoas estão sendo tiradas dos balões de oxigênio ainda vivas para morrer. Isso não pode nos espantar, porque a Bíblia já havia dito que isso aconteceria.
É o fim dos tempos. O ser humano hoje não vale nada. As pessoas matam por causa de mixaria. Não tem valor a vida. Por quê? Porque ele está dizendo aqui algo que ele vai falar nesse contexto que é tremendo. Porque o que ele está falando é o certo, e a gente olha, está acontecendo o contrário. Aqui, por exemplo, ele está dizendo que a nossa atitude é loucura ao mundo. Que aquilo que nós fazemos faz com que eles nos chamem de doido. Meu irmão, quando você trabalha e você tira parte do seu ganho para investir no projeto de Deus, no Evangelho, para alcançar vidas, quando você está investindo, compra uma cesta básica, você preocupa com o outro, isso é loucura. Porque nós não fazemos isso para ser salvo, mas fazemos porque somos salvos. Se nós estivéssemos fazendo para ganhar salvação, está tudo certo. Não, eu tenho uma religião, eu preciso fazer as obras, porque eu quero evoluir, eu quero ser um ser melhor. Ah, não, beleza. Mas quando você diz, não, eu sou cristão, eu quero dividir o pão, eu quero compartilhar o amor de Cristo, você é fanático, você é doido. Estão entendendo o que ele está falando? É isso que ele está trazendo. Olha, não preocupa com eles. Eles não conseguem entender. Está entendendo? Não conseguem. E ele está dizendo, olha, porque e vós vos foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele, tendo o mesmo combate que já em mim tendes visto, e agora ouvis estar em vós. Ou seja, Paulo, o qual vai descrever, entre outras palavras, que quer eu viva, quer eu morra, o importante é que Cristo seja visto em mim. Ele consegue e apresenta uma relação para com Deus, aonde ele se posiciona como um homem que está no mundo para servir ao Senhor, conforme o Senhor assim o desejar. Isso é algo muito interessante, porque Paulo não foi um cara, vamos dizer assim, bem-sucedido financeiramente, não foi um cara que teve uma vida de deleites. Nós poderíamos falar de alguns da Bíblia que teve palácios, teve do bom e do melhor, mas Paulo abriu mão para servir o Senhor. A Bíblia vai relatar que Paulo é apedrejado, Paulo passa por naufrágios, Paulo é acorrentado, Paulo é preso, é julgado injustamente. Estão me entendendo? Mas ele, apesar de tudo isso, ele se gloria por viver isto. Ele entende que ele está vivendo isso por um propósito, porque ele está vivendo a manifestação do reino de Deus na sua vida. E aí ele diz, olha, para mim o melhor é morrer, porque a vida para mim não é boa. Ou você acha que a vida de Paulo foi boa? Hein? Você acha que para Paulo era interessante? Vai daqui, vai para lá, é preso, é escoteado, serpente pica ele naufrágio, ele morrer é melhor. Mas ao mesmo tempo, ele tem uma maturidade cristã tão grande que o amor dele para fazer a vontade de Deus e para alcançar mais vidas, ele diz, olha, morrer para mim é lucro, mas por amor de vós eu permaneço. Eu vou ser chicoteado, eu vou para o cárcere, eu vou passar por tantas situações, mas se isto gera vida em sua vida, vale a pena. Uau! Uau! Mas cadê os Paulos dessa geração? Cadê os Paulos? Cadê aqueles que vão realmente pagar um preço?
Ah, não pode ir na igreja, não. Mas pera lá, se estiver distanciado, se usar máscara, se usar todos os coisas, você não vai em outros lugares? Ligar para as pessoas contamina você? Falar do amor de Cristo está errado? Estão entendendo, irmãos? Então, a gente percebe que ele está falando que ele já consegue discernir na vida daquele povo uma transformação, um testemunho. E aí ele vai exortá-los dizendo, portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, e se alguns estranháveis afetos e compaixão, completai o meu gozo, ou complete a minha alegria, eu quero ver mais, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vangloria, mas por humildade. Cada um considereis os outros superiores a si mesmo. Gente, que palavra! Paulo está tratando com pessoas maduras. Paulo está tratando com pessoas que realmente estão vivendo um evangelho como o evangelho é. Porque é importante ter um momento de avivamento, um momento de entrega, é claro que é. Mas o cristão precisa ter uma vida madura no Senhor, uma vida firmada pela palavra. E Paulo está tratando com eles de uma forma madura. Está dizendo, olha, para que a minha alegria aumente, tenha a mesma motivação que eu tenho. Paulo vai chegar um momento que ele diz assim, sejam meus imitadores, porque sou de Cristo. E à frente, Paulo vai dissertar sobre Cristo. Então Paulo está dizendo para eles que nós precisamos nos espelhar numa conduta que leve as pessoas a se espelhar em nós. E aí é uma diferença. Não é fazer com que as pessoas olhem direcionando para Cristo, mas que as pessoas consigam ver Cristo em nós. E através de nós se acheguem a Cristo. É diferente. Porque aí requer maturidade, requer entrega. Sabe, às vezes nós não estamos acordando para tudo que está acontecendo. Eu fico pensando, tudo que nós estamos vivendo, tudo que está passando. E eu vejo que é uma grande oportunidade para que a igreja cresça e se fortaleça e o Senhor seja exaltado. Se eu e você vivemos o Evangelho, proclamarmos o Evangelho, confiarmos no Senhor. Mas lutas virão. Isso é fato. Aqui ele vai continuar dizendo, olha, não façais por contenda ou por vangloria, mas por humildade. Cada um considere o outro superior a si mesmo. Meu irmão, quando eu começo a olhar para o outro e valorizar a vida dele, eu começo a sentir a dor dele, eu começo a me alegrar com a alegria dele. Eu preciso me preocupar com aquela cadeira vazia. A igreja precisa ter um relacionamento tão maduro que a gente vai começar a ter cadeira cativa. Mas não é no sentido de dizer eu só sento aqui, não. Mas é que as pessoas vão te identificar todas as vezes ali. Olha, a irmã está ali, o irmão está ali. E quando a gente vê, cadê o irmão? Nos preocupa. Porque nós nos preocupamos com o outro. E nós não fazemos isso para dar uma de bambambam. Não, é por humildade, é por amor. Nós valorizamos o que Deus tem feito na vida do outro.
Nós podemos usar o caso aqui, por exemplo, da família do pastor Anderson. Eles estão em luto. Essa semana, a Silvia, ela teve que estar ali junto com a sua família para enterrar a própria mãe. Uma situação assim, estranha. Por muito tempo, a Silvia tem caminhado com a mãe, ela estava passando por algumas enfermidades, até pela própria idade, o coração estava tendo vamos dizer assim, uma situação diferente, porque estava crescendo além do normal, isso estava provocando algumas situações, porque ele já não estava cabendo no peito, e aquela situação. Por diversas vezes a Silvia pensou, minha mãe vai embora, mas não foi. Ela foi tirada do hospital, voltou ao normal, e foi vivendo. Aí ela vai tomar uma vacina contra essa enfermidade. E deu um problema. E ela acabou se acometendo pela doença. Olha para você ver. Interessante, meu irmão foi na minha casa e estava falando. Tem uns negócios que é difícil. Ele falando que ele foi tomar a vacina contra a gripe há 2 anos atrás. E aí ele tomou a vacina contra a gripe e ele ficou ruim 10 dias. Mas muito ruim. Eu não sei que vantagem que eu tive de não ficar gripado se eu tomei a vacina para não gripar e fiquei pior do que gripado. Estão entendendo? Notícia aqui. Essa semana eu recebi a notícia. Uma pessoa passou por situações, passou por um assalto, deram um tiro, pegou no carro, mas não pegou nela. Tantas coisas que ela viveu, lutando aí com esse problema dessa enfermidade, né, para não pegar isso, e comendo uma coisa em casa, engasgou e morreu, engasgado. Sabe, irmãos, a palavra diz que o diabo está ao nosso derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Às vezes a gente está tão tenso com uma coisa e não está olhando ao nosso derredor outras coisas, outras situações. A gente tem que ficar atento. Interessante, minha filha estava dizendo hoje, 5 horas da manhã, no apartamento a campainha toca. Ela acordou assustada, foi lá. Graças a Deus não abriu a porta. Quem é? Não falou nada. Passou, me tocou de novo. Quem é? Não falou nada. Aí ela ligou lá para a portaria, tem porteiro. O porteiro demorou meia hora e falou, não estou vendo ninguém. Claro que ele não está vendo, ele esperou meia hora. Ou seja, um apartamento com portaria, fechado. E se ela abrisse essa porta? Por que a pessoa não respondeu do lado de fora? Não é verdade? E qual que é o procedimento? A pessoa chega na portaria, mesmo eu, e fala, olha, eu estou precisando ir num apartamento tal. E aí o porteiro comunica com a pessoa, olha, seus pais ou alguém está querendo subir. Então não foi seguido o procedimento. Eu quero mostrar para vocês, querido, que o diabo está ao nosso derredor. A gente não pode ter uma visão apenas ali. A gente tem que ter a visão de águia. Sabermos que, como ele vai dizer aqui à frente, a luta está aí. Os problemas estão aí. E cada dia nós precisamos estar firmados pela palavra do Senhor. Porque você pode não morrer de Covid, mas pode morrer engasgado. Pode morrer por uma bala perdida. Pode morrer porque um raio vai pegar em alguma coisa e vai te atingir. Ninguém determina como é a morte. E morte é morte. O problema não é a morte. O problema é o que a Bíblia diz, o que veio por vir. Porque a palavra diz que o princípio da sabedoria é o temor àquele que nos pode tocar após a nossa morte. E quem pode nos tocar após a morte é o Senhor, porque todos nós nos apresentaremos diante de Deus. E todos, não é eu e você que estamos aqui, é eu e você e toda a humanidade. Porque a Bíblia ele está dizendo que todo joelho tem que se dobrar diante do Senhor, porque tem que reconhecer que Ele é o Filho de Deus. Ele é a expressão do amor de Deus que se fez homem, na condição de homem, entregou a própria vida para nos dar a oportunidade de receber vida. Ele é a graça de Deus.
Então, queridos, a nossa vida precisa ser realmente uma vida pronta. Se a sua vida não está pronta, você não está pronto, querido. Essa enfermidade, ela traz para nós uma realidade do que vivemos. Porque quando a gente fala assim, olha, você não sabe o que vai acontecer para você amanhã. Não sei se já aconteceu isso com vocês. De repente você está com uma pessoa hoje, passa 2, 3 dias, aí você vai procurar a pessoa, cadê ela? Morreu. Como é que é? Morreu. Morreu como? Eu estava com ela. Morreu. Não importa como ela morreu morreu. Tá certo? Ela morreu por um infarto. Ela morreu porque tomou um tiro. Ela morreu porque pegou. Morreu. A consequência é a morte. E aí que está o problema. Como ela morreu? Não é a pergunta? Mas você está perguntando num sistema carnal. Porque quando eu te pergunto, minha irmã, como a sua mãe morreu? Sua mãe morreu? Como que ela morreu? Morreu entubada. A pessoa foi caindo. Morreu entubada por quê? Porque a Covid afetou os rins dela. Ah, ela morreu por causa da Covid. Não é essa a pergunta? Mas para nós essa pergunta está errada. Porque a minha pergunta inicial é, sua mãe morreu. É um fato? Porque ela morreu de Covid, porque ela estava entubada, ou porque ela morreu por um tiro, porque ela morreu de infarto. O que importa nesse contexto? Ela morreu. Tá certo? Agora, qual é a grande pergunta? Como a sua mãe morreu? Morreu por Covid. Não. A pergunta que eu estou te fazendo não é essa. Eu já sei que ela morreu. Eu não quero saber por como que ela, o estado clínico que levou à morte. A minha pergunta é, como a tua mãe morreu? Morreu em Cristo Jesus. Fala alto. Morreu em Cristo Jesus. Então, o que nós temos que fazer? Glória a Deus! Ela teve um encontro com o Senhor. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? A gente está preocupado com a carne, e a Bíblia diz que a carne é pó e ao pó voltará. Nós estamos preocupados com aquilo que é carnal, mas a grande pergunta é, como essa pessoa morreu? Ela morreu no Senhor? Glória a Deus. Mas e se ela não morreu no Senhor? Hein? Ah, pastor, ela morreu aos 120 anos. Ela viveu 120 anos. Bom, né? Mas como ela morreu? Ah, pastor, ela morreu vivendo os deleites do mundo. Aí nós temos que chorar. Ela viveu muito e não aproveitou do muito. Porque ela fez maus as suas escolhas. Estão comigo, queridos? Isso que eu preciso entender. E isso está trazendo para as pessoas uma concepção de que a morte está à porta, que o diabo está ao derredor, que a qualquer momento elas podem ser tragadas. Mas, irmãos, a palavra diz que aquele que serve o Senhor não preocupa com isso. Você tem que ter a percepção de que não se cai um fio de cabelo sem que o Senhor permita. Porque eu te pergunto um negócio. Quem acordou hoje? Quem pela manhã abriu os olhos? Todo mundo, né? Tem fantasma aqui não, né? Então eu tenho algo para te dizer. Você está mais próximo da morte do que ontem. Você sabia disso? É lógica. Porque todo mundo que nasce, morre. Agora, como você vai morrer e quando? Pertence a Deus. Entenderam, irmãos?
Mas você pode mudar a sua história através dos seus atos de ontem? Não. Porque o que aconteceu ontem aconteceu. Já está escrito. Você pode mudar os seus atos pelo que você vai fazer amanhã? Pode? Pode? Lógico que não. Lógico que não. Quem te garante que você vai acordar amanhã? Amanhã você falou que vai fazer boas obras. Amanhã você fez um acordo com Deus que você vai passar a pregar o Evangelho. Amanhã você declarou que você vai pegar metade dos seus bens e vai trazer aqui para doar para os pobres. Amanhã você programou uma nova história. Você já contratou um bom artista, como se fosse um casamento, para filmar a sua entrega aqui no altar. Porque amanhã você preparou para ter uma nova vida com Cristo. Você falou, Cristo, hoje eu vou fazer algumas coisas, vou fumar maconha, hoje eu vou adulterar, mas é só hoje, porque a partir de amanhã eu sou uma nova criatura. Muito bom. Mas a Bíblia diz, louco! Será que ele não sabe que ainda hoje vai ser reivindicada a tua alma? Aí o Senhor te chama hoje para conversar. E aí? Não, mas amanhã. A palavra diz que o amanhã não nos pertence. Eu preciso viver o hoje, o agora. O agora. Uma das coisas que eu acho interessante, que diante da pandemia, fizeram-se uma pesquisa. Hoje um moço veio falar isso comigo, eu falei, você está errado. Porque o prefeito concedeu um tanto de coisa, aí as pessoas não obedecem, e por isso que está desse jeito. Meu irmão, a verdade é que o mundo está vivendo o que o mundo tem para oferecer. Estão vivendo as mesmas orgias, estão vivendo as mesmas farras. Isso não está mudando. Porque eles não acreditam no que nós estamos pregando. Eles nos chamam de doido. É o que o texto está dizendo. Interessante, hoje eu fiz a mesma coisa. Fui para a casa do sogro da minha filha, fizemos uma roda distanciada, com todos os cuidados. Fomos almoçar e eu preguei o Evangelho. Preguei essa mensagem. Fizemos a ceia do Senhor. O que mudou? Nada. A nossa vida tem que ser a mesma. A hora que eu sair daqui, eu estou indo para minha casa, vou dormir com a mesma mulher que eu vi. Estou dormindo 36 anos. A mesma. Não mudou nada. Porque o mundo está acabando, então eu vou trocar minha esposa? Porque o mundo está acabando, eu agora vou passar a beber? A minha vida não se limita com os dias contados aqui. A minha vida está firmado na promessa do Senhor, querido. Estão entendendo isso? Paulo fala, olha, eu estou pronto para o que deve é. Eu vou viver um dia de cada vez. Hoje eu estou vivo, eu vou pregar o Evangelho. Amanhã, se eu estiver vivo, eu prego. Se eu não estiver, eu vou estar no céu, eu vou estar com o Senhor. Aí não é mais problema meu. Aí vai ter outros que vão ter que assumir, vão pegar de onde eu comecei e prossigam. Eu quero que você entenda uma coisa. Eu fiz essa pergunta aqui há algumas semanas. O que você acha que vai mudar na sua história daqui 50 anos com os acontecimentos de hoje? Hein? Diante do que nós estamos vivendo, a pandemia, o que você acha que vai mudar? Hein? Na minha história não vai mudar nada, eu não vou estar aqui. Os meus filhos, se aqui tiverem, eles vão brigar, vão negociar, vão acordar, o carro que eu tiver eles vão dividir, a casa. Mas, meu irmão,
Está entendendo o que eu estou falando? Eu não vou levar nada para o céu. Lá no céu, pastor Antes, você vai preocupar se o seu carro, seu filho está dirigindo direito, se não está dirigindo, se a sua casa, você gostava daquele pé de amora que estava lá na frente, ele resolveu cortar, aí você vai ficar preocupado com isso? Hã? Está entendendo, irmãos? A gente tem um pensamento que não funciona. Porque a gente está preocupado com coisas que a gente nem sabe se vai viver para comer. E estamos deixando de preocupar com o que nós vamos ter que viver. Eu tenho que preocupar, meu irmão, minha irmã, como que eu vou chegar no céu? Como que eu vou morrer? Olha para quem está do seu lado. Pergunta para ele. Se você morrer agora, de que forma você vai morrer? Responde. Entenderam ou não? É isso que é importante. Se você sabe, você está pronto para morrer dessa forma, qual o problema, meu irmão? Paulo está fazendo agora algo tão interessante, porque ele vai chegar num contexto trazendo o DNA de Cristo. E isso aqui é fundamental, porque Paulo vai dizer o seguinte, olha, presta atenção. Primeiro ele diz que nós não podemos ser egoístas, temos que ser humildes. Ele diz, não atentes cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Todo mundo aqui tem televisão, todo mundo assiste, claro, e todo mundo já deve ter visto algum filme que fala de fim, de enfermidades. E uma das coisas que os filmes relatam com muita propriedade é que quando vem o caos, seja o caos da cidade, o caos do país ou o caos mundial, dentro daquele contexto que os filmes apresentam, a motivação humana é a mesma. Você já viu que vai todo mundo para o supermercado para roubar o supermercado? Já perceberam isso? É ou não é? Sempre você vê lá metendo a mão em tudo, seja filmes de zumbi, seja o que for, todo mundo está querendo o quê? Se resguardar. E aí a gente pensa, é diferente na vida? Você já viu quando tem qualquer coisa mais séria, o povo quebra rapidamente. Se cai um caminhão cheio de mercadoria, capotou o que for, o pessoal está preocupado com as pessoas que estão no caminhão ou preocupado em levar a carga? É ou não é? Então, irmãos, a gente percebe que a visão do mundo é egoísta. E Paulo está dissertando, falou, olha, que não seja assim com vocês. Porque na realidade, meu irmão, se você estiver dirigindo e de repente um caminhão sofreu um acidente na sua frente, tudo, qual vai ser a sua atitude? Você vai juntar com a multidão para poder pilhar a carga? E ainda tem uma desculpa. Você ainda pode chegar diante do moço e falar, e aí? Não, minha carga é segurada. Ah, não, a carga é segurada, não tem problema. Você vai sair carregando a carga ou você vai preocupar em ajudar, em resguardar o bem que não é seu? Hoje vocês já viram quando alguém acha uma carteira e que ele devolve a carteira, ele sai no Fantástico? Quando que Paulo está dizendo o quê? Que a gente tem essa motivação no coração, de dar valor ao que é do outro, respeitar a individualidade, respeitar os bens do outro, amar ao próximo. E ele agora vai dizer algo. Não tendes cada um para o que é propriamente seu. Você não preocupa com o que é seu, mas cada qual também para o que é do outro. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Irmãos, o tempo está acabando, mas eu queria que nós focássemos um pouco nisto. Na realidade, eu queria começar a ministrar agora. Pensa comigo. Você já parou para pensar se Jesus tivesse a motivação do seu coração? Pensa um pouquinho. Aonde que eu estaria agora? Hein? Hein?
Já pensou nisso? Sério. Jesus, nós não conhecemos o céu. A gente tem um pouquinho que João fala, né? Mas é tão fraco, tão pequeno aquilo que é posto. Porque ele é muito maior, e muito melhor, e muito mais amplo em todas as plenitudes do que a gente possa entender. Lá é o paraíso. Lá é a essência de todas as coisas. Agora, pensa comigo. Nós estamos aqui fazendo tanta coisa para quê? Hein? Por que você está negando o desejo da sua carne? Por que você vem na igreja? Por que você tem realmente negado a si mesmo? Por quê, meu irmão? Por causa de quê? Qual é a sua motivação? Qual é o seu objetivo? Já parou para pensar? Quem pode me responder isso? Qual que é o seu objetivo? Hein? Gente, a irmã não está aqui. Como é que é? Por causa da... Porque no mundo fala assim, João 3,16, porque Deus amou muito a maneira, todo aquele que lê aqui, não pereça, mas aguarde, ou vai ter o quê? Você acha que se eu não fosse pago pelo meu trabalho, eu estaria aqui? Ei, estaria? Imagina você, se eu tivesse que vir aqui durante toda a minha vida, falar para você do reino do céu, salvação, e tivesse lá dizendo assim, olha, só vão ser salvos 12 mil e os 12 já foram. Que vantagem eu teria de pregar sobre algo tão lindo, tão belo, se eu não tenho direito a ela? Então, se eu estou aqui é porque eu quero receber, no final, o quê? A promessa. Servo bom e fiel, foste fiel no pouco, entre para o gozo do teu Senhor. É ou não é? Se você não tem essa ideia, você tem problema de cabeça. Vamos internar você. Se você não está vivendo uma vida cristã diante de Deus com o propósito de receber o pago no final, você é burro. Você está faltando raciocínio. É ou não é? Pensa comigo, gente. É lógico. Não foi a promessa de Jesus? Não foi o pago? Todo aquele que me seguir, abrir mão de sua casa, abrir mão de tudo, pegar sua cruz e me seguir, receberá o quê? Salvação. Ok? Pô, mas espera lá. Eu deixo tudo por um objetivo. Qual que é o objetivo? Qual que é o objetivo? Não ouvi, parece que você não está com medo ou não sabe, ou não tem convicção. Qual que é o objetivo? Salvação, vida eterna. Ok? Chegamos num ponto? Agora vamos mudar o ponto. Aqui ele está dizendo o seguinte: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus. Ou seja, o que ele tinha? O que ele tinha, gente? Salvação. Ele já estava com Deus, ele já estava na presença do Pai, gente. Ele não faz, você não está entendendo. Ele não vai fazer a obra para alcançar a salvação. Ele faz a obra porque ele tem salvação. Se você entendesse isso, você já estava pulando aqui, você estava gritando, você estava assim, falou, estou no céu. A igreja não entendeu o que eu estou falando. Jesus Cristo está dizendo o texto, sendo Ele Deus, estando Ele com Deus, não desejou usurpar a presença de Deus. Mas porque Ele está com Deus, Ele se submete à vontade de Deus. E Ele faz a obra. Uau! Uau! Você dá para entender que Jesus... O cara é doido, né? O cara é doido. Pensa comigo. O cara está do lado do Criador dos céus e da terra. A Bíblia, ele mesmo fala, não, eu estou com o Pai e o Pai está comigo. Ou seja, o cara está por cima.
E aí, de repente, ele olha para mim e olha para você. E o que ele vê? Ele vê um homem caído, sujo, fedendo, dominado pelo pecado, e ele abre mão de tudo aquilo que ele tem e se entrega em obediência à vontade do Pai. Uau! E se faz homem. Meu irmão, pensa um pouquinho, só um tiquinho. Deus, homem. Deus, homem. Ele sai daqui para chegar aqui. Para ele fazer isso, ele precisou fazer uma coisa. Era algo tão complexo que ele teve que se esvaziar. Secou, de dentro para fora. Porque ele teve que tirar a glória toda, toda a essência de Deus. Ele se humilhou, se fez homem. E não parou aí. Porque pelo menos, pensa comigo, eu saio daqui, vou para outro país, vou pregar o evangelho, vou numa boa, eu mereço pelo menos uma BMW, uma Ferrarizinha. Não mereço não, pastor? Pô, para lá. Pensa comigo. Eu mereço sentar numa mesa melhor, ter uma comidinha melhor, ter um salarinho bom. É ou não é? Mas a Bíblia diz, queridos, que ele se fez homem na condição de homem. Ele se permitiu ser visto como dos piores, porque ele vai ser condenado à morte de cruz, que era uma morte para os piores, para ladrões, para estupradores, para marginais configurados. Tudo isso por amor a nós. E em obediência ao Pai. Dá para você entender isso? Será que a gente consegue absorver isso? E aí vem a pergunta, meu irmão. Tem uma pandemia, não vou na igreja mais. Eu não posso. Está fazendo frio? Não posso, senão eu me gripo. Não, mas hoje está muito quente. Não, o Atlético vai jogar. Pensa um pouquinho, meu irmão. Paulo está falando com pessoas maduras. Paulo está tratando de coisa séria. Ele está falando, olha, vocês precisam verdadeiramente dar continuidade a um princípio. Vocês precisam ser realmente pessoas maduras que vivem o evangelho maduro. Que haja em vocês a mesma motivação que houve em Cristo. Que negou-se a si mesmo, abrindo mão de tudo que ele tinha, em prol do chamado, em prol da visão, em prol daquilo que Deus tinha para ele. Aceitando essa posição de ser rebaixado de Deus para a criatura. E como criatura de Deus, ele ainda se sujeita a viver uma vida de perseguição, chegando ao ponto de ser crucificado. É isso que Paulo está falando. Mas Paulo vai dizer algo no final. Paulo vai dizer o seguinte: olha aqui, ele passou por tudo isso. Ok. Porque tem gente que até passa, mas acha que tem que receber aplauso do pastor, aplauso da igreja, aplauso das pessoas. Sendo que antes ele fala o seguinte: olha, que não faça isso por soberba, mas seja humilde, que Cristo foi humilde. E mais, ele vai dizer que quem vai reconhecer os seus atos não é o homem, não é a igreja, mas é o Senhor. Porque fala, pelo que o Senhor o exaltou. Se você está achando que você precisa receber aplauso da igreja, que você precisa receber aplauso do seu pastor, você está errado.
porque você está fazendo para o homem. E se você está fazendo para Deus, quem vai aplaudir o que você fizer é o próprio Deus. Entenda isto. Quando nós entendemos a quem servimos, qual é o nosso foco e de quem nós queremos receber o pago por aquilo que fazemos, a nossa vida muda. Porque eu preciso entender que eu estou aqui, porque eu estou trabalhando, e vou trabalhar de uma forma que eu vou ser aprovado pelo meu patrão. O meu patrão vai olhar e dizer assim: esse é um bom servo. Esse foi um grande trabalhador. Ele cumpriu e fez tudo conforme eu queria. Assim como Deus olhou para o seu filho e falou assim: ei, este é o meu filho em quem me alegro. Assim a Bíblia diz que Deus vai olhar para você e falar: ei, olha aqui, esta é a minha serva em quem me alegro, em quem me comprazo. Isso que nós temos que querer. E é para isso que nós servimos a casa de Deus. E é para isso que nós vivemos. Para sermos aprovados pelo nosso Senhor. E Ele diz, porque Ele tomou essa conduta, porque Ele fez conforme a vontade de Deus, todo joelho vai ter que dobrar e reconhecer que Ele é verdadeiramente o Filho de Deus. Prepara para a gente. Irmãos, esse texto é rico, é lindo, lindo, porque fala de um Deus de amor, fala de um Deus que não mede esforço para nos alcançar. Hoje, nós estamos num dia que a gente vê tanta coisa louca. A Páscoa, ela tem, primeira, a conotação de um povo escravo. A Páscoa foi colocada dentro de um conceito de um povo que estava há 440 anos vivendo escravidão. E aí, prepararam então a Páscoa. E para que não houvesse mortes, mandaram matar o cordeiro e pegar o sangue e marcar os murais. Mas a Páscoa, ela nos reflete, ela nos conduz à cruz. Porque a Páscoa nos mostra o sacrifício do cordeiro. Pode distribuir. O sacrifício do cordeiro. E o verdadeiro sacrifício do cordeiro, ele é firmado aonde? Na cruz. Porque é na cruz que o cordeiro vai dizer assim: está consumado. Por isso que Jesus, quando ele chama os discípulos, exatamente na Páscoa, e ele reúne os discípulos e fala: vai se cumprir a promessa da salvação. E da mesma maneira que lá no Egito tinham que marcar os murais com o sangue do cordeiro, é necessário que sejam marcados os murais com o sangue do cordeiro. Quando nós olhamos, querido, o comércio tentando tirar o foco e dizendo que coelhinho bota ovo, dizendo que chocolate é a resposta, vai comendo chocolate para você ver se você não vai para o céu. É perigoso você não caber no caixão, mas para o céu você não vai. Não tem outra coisa, gente. Não significa dizer que eu não posso comer chocolate. Posso. Qual o problema de comer chocolate? Só para as mulheres que é mais problemático. Mas dizem que um grande remédio no DPM é chocolate. Marido, ó, faça uma Páscoa da amizade, todo mês compra um chocolate nos dias do DPM. Fala: amor, essa é a Páscoa do DPM, paz contigo. Não tem problema nenhum. Mas eu quero que nós entendamos, querido, que a Páscoa é muito mais. A Páscoa é a compreensão de um povo escravo
na visão carnal que recebe uma promessa: eu vou tirá-los dos grilhões, vou tirá-los dessa condição e os levarei à terra prometida. E quando nós olhamos essa caminhada, nós vamos chegar à cruz do Calvário, quando Jesus tira o pecado que estava sobre nós, o cárcere que vivíamos, quebra as algemas, quebra as cadeias e abre a porta, nos conduz por um caminho, o caminho da salvação, para chegarmos ao Pai. Mas para que isso decorra, Ele vai dizer algo. Ele vai pegar o pão e dizer: olha, nós vamos comemorar, celebrar. Todas as vezes que você pegar um pedaço de pão, não é o pão que você come no dia a dia, não. É este pão que eu estou dizendo. Ou seja, todas as vezes que você tirar um tempo de reflexão para avaliar como está a sua vida. Porque um dia você vai morrer. O problema não é o morrer, é como você vai morrer. Como você vai morrer. E aí então eu quero trazer para você um pedaço de pão. Mas não pensa nesse pão como pão. Pensa um pouquinho numa simbologia que é o meu corpo. E eu vou pegar o meu corpo e vou sofrer no seu lugar. Eu vou pagar um preço para que você morra em mim. Que você tenha parte comigo. Mas para isso você precisa aprender a conviver com quem está do seu lado. Porque o pão representa a carne. Carne são pessoas. E é tão difícil viver com gente. Tão difícil. Porque as pessoas nos traem, nos ferem. E quem está mais próximo é que tem mais capacidade de nos trair, nos ferir. É ou não é? E eu preciso amar quem muitas das vezes vai me ferir. Então ele disse: esse é o meu corpo. Mas não só isso. Assim como lá no Egito eles precisaram marcar os murais com sangue do cordeiro. Ele diz o seguinte: olha, está vendo esse suco, esse vinho? Ele representa o meu sangue. Porque toda aliança era feita com sangue. E é por isso que o preço do pecado, o pagamento pelo erro, é o derramamento do nosso sangue. Somente a morte pagaria os nossos erros. Teria que haver derramamento de sangue. Aquela cruz, ela tem o meu número e o teu número. Porque ela foi projetada para nós, para pagarmos pelos nossos pecados. Então ele disse: olha, essa aqui é a nova aliança. O sangue, o qual foi marcado os murais, lá no Egito, precisa marcar os murais do teu coração. Você precisa carregar o meu sangue, levar consigo o meu selo, o meu sacrifício. Porque quando o diabo vier sobre você, dizendo assim: você pecou, você pode dizer: eu não pequei? A Bíblia diz que todos que disserem eu não pequei, pequei. Pequei. Você pecou, pequei. Então se você pecou, você não pode ir ao céu. Posso. Não pode? Posso. Então por que você pode? Porque o sangue do Cordeiro é que marca a minha história. Porque Ele levou sobre si os meus pecados. Pelas suas iniquidades, pelas suas pisaduras, Ele curou, me restaurou e me deu uma nova oportunidade. Assim como foi no Egito. A morte veio. E ela passava. E quando ela chegava diante de uma casa, ela vinha para poder matar. Mas quando ela chegava diante dessa casa, havia uma aliança. Havia uma marca. Porque havia o sangue do Cordeiro. Assim, quando o diabo vier sobre a nossa vida, porque nós somos a casa do Senhor,
morada do Deus eterno, ele precisa ver o sangue do Cordeiro, a nova aliança. Então ele disse: esta é a nova aliança. Todas as vezes, meu irmão, que você lembrar que você tem uma aliança com Cristo, celebre. Porque quando o diabo vier sobre você, para dizer assim: hoje você vai morrer. Só que ele vai dizer para você: você vai morrer para ir para o inferno. E você vai dizer: não, porque eu morro em Cristo Jesus. Eu morro no Senhor. Porque se com Ele eu morro, com Ele eu ressuscito. Com essa compreensão, eu te convido: comamos do pão e bebamos do cálice. Vamos adorá-lo? Vamos encerrar celebrando a este Deus que deu a sua vida, morrendo em nosso lugar. Para que eu e você possamos dizer: eu não sei quando eu vou morrer, mas o dia que eu morrer, eu morro em Cristo